Primeira coisa que a gente aprende, né, é sempre a renomear no Zoom, né, para estar na sala correta, né? Hoje vocês estão aqui na sala principal na frente aqui. Quem não sabe renomear, bota no YouTube um tutorial como renomear no Zoom. Eu já mandei lá no grupo, né? Mas se você não percebeu, não pegou, veja lá como renomear corretamente. Por exemplo, o Ivair está renomeando errado. O padrão de renomeação é TRE66 espaço Ivair Cardoso, espaço PA, que é o estado do Pará. E não colocar Belém, Ivair Cardoso do 66 de Belém. Está errado, Ivair Cardoso. Alexandra Ferreira também botou invertido. Alexandra Ferreira, TRE67 Minas. A única coisa só é o TRE67 na frente. Maravilha. Vamos, então, hoje começar a falar sobre como usar questões. Vamos ver os veteranos aqui. Vamos ver os veteranos. Vamos ver um veterano aqui. Um veterano... Renan, como é que você usa questões no seu processo de estudo, Renan? Fala para mim. Renan, foi ao banheiro. Foi ao banheiro, não está aqui. Tô aqui. Eu tô pode aqui, falar, certo. Renan. Fala para a galera, quanto tempo você está fazendo a mentoria do TRE? Do TRE já tem, se eu não me engano, uns 6, indo para 7 meses. 6 7 meses. Quantas vezes você já viu todo o programa do TRE? 2, acho que tá indo para a 4ª vez agora. Maravilha. Por que a mentoria é boa? Porque a gente ganha uma disciplina fora do comum para estudar. Por mais que... Não é porque o Cé é flamenguista, porque ele é bonito, nada disso não, né? Não. Pô, achei que era flamenguista. A Maravilha. disciplina fora do comum. Maravilha. Renan, me diz uma coisa. Como é que você usa questões no seu processo de estudo, Renan? Eu uso elas como uma ferramenta. Eu vou ler as questões primeiro, para depois compreender como é que é cobrado o assunto. Faço uma breve anotação do que é cobrado, e aí depois que eu vou partir para o material para poder buscar aquele conteúdo que está sendo pedido pelas questões. Com um depoimento tão foda que eu vou pedir para você mandar um para mim no WhatsApp, no vídeo, para eu botar na próxima imersão, Renan. Foi um depoimento muito foda esse, parabéns. Agora, deixa eu ver uma coisa. Quero abrir um concurso. Atenção para um concurso valendo prêmio. Valendo prêmio, concurso. Eu preciso achar um nome marqueteiro para o caderno de questões e um nome marqueteiro para o simulado da semana. Nós vamos falar hoje a essência de como você usar diferentes tipos de ferramentas de questões para estudar. Mas uma das coisas que eu já vou adiantar para vocês para as ideias de vocês, vão colocando aqui no chat depois. Questões são ferramentas. Questões têm funções. Qual é a função do caderno de questões? Eu vou falar ao longo da apresentação. Qual é a função das questões do simulado? Elas têm uma função. Tá? Então, eu preciso de um nome marqueteiro. Na turma anterior já apareceram várias, mas teve uma que já se despontou. Eu ainda não descobri qual é o prêmio para que a gente vai utilizar. O pessoal da empresa de marketing, né, das empresas que fazem o lançamento das minhas mentorias, pediram que mandaram para mim. São os funcionários profissionais da área do marketing e jogaram para cima de mim. Aí eu falei, porra, vou perguntar para meus franqueados, meus mentorados. Então, eu preciso de nomes criativos, né, para o caderno de questões que identifique no nome a função dele. Não é resolver questões e ver percentual de acertos, é isso que nós vamos falar ao longo do dia aqui. E não é você ficar feliz ou triste. E a mesma coisa no simulado. Tá? Então, está lançado o desafio. Quem quiser já colocando as suas ideias aqui, lembrando, eu ainda não decidi o prêmio. Estou que nem a Dilma. Eu não decidi a meta. Mas quando eu chegar lá, eu vou dobrar. Então, eu não decidi qual é o prêmio, mas quando eu decidir, ele vai ser bom. Pode ser que seja a mentoria de direito administrativo e constitucional, mas é que tem gente aqui que já participa da mentoria de administrativo e constitucional. Pode ser a assinatura do Elite da Aprovação, que é o meu Netflix sobre método.
Pode ser alguma mega semana de revisão de TRE, né? Lembrando que a mentoria de administrativo vale uma grana, né? Cada um deles vale uma grana. Mas depois, só para incentivar vocês a quererem participar desse brainstorming, né? Do nome marqueteiro. Então, vamos lá. Assunto de hoje. Respira, prepara do que eu vou falar. É revisão para muita gente, para outros são detalhes. E todo estudo para concurso é assim. Você apresenta, revisa, apresenta, revisa, apresenta, revisa. Em primeiro lugar, eu quero relembrar a vocês a ideia de que todos nós temos aqui, né, um modelo que nos foi apresentado quando nós éramos crianças, né, na escola. Como é que era esse modelo? Em primeiro lugar, era de você ter um material único para todos os alunos da sala, que era a bibliografia, e a professora, né, ela fazia as provas a partir dessa apostila adotada, que inclusive você encadernava para estudar. Então, os alunos, quando eles começam a estudar para concurso, a primeira coisa que eles querem é uma bibliografia. Qual material eu devo seguir? Na crença de que as questões da prova bimestral estarão nesse material. E nesse material, a Irani falou que vai ter que sair agora, vai assistir gravado. Tudo bem. Nesse material, normalmente tinha... A galera mais antiga aí me ajuda, mais antiga não, mais experiente, tá? Tinha lá, lembra assim, era... como é que é? Questões de fixação. Não tinha assim chamado de fixação? Alguém lembra disso aí? Era questões de fixação. Exercícios propostos. Tinha uns nomes assim, junto com o material. E você hoje, quando compra uma apostila, quando você pega lá um PDF de uma plataforma, tem lá, o professor coloca a teoria, e aí ele às vezes coloca questões no meio da teoria para mostrar como isso é cobrado, e coloca no final, tá? Que é como era na escola. Essas questões, elas têm uma utilidade limitada. É o primeiro paradigma que eu quero quebrar na sua cabeça. Por que isso? Vamos lá. Vocês têm que entender que quem é o professor, ele com certeza não vai querer colocar uma questão que não seja respondida pelo material dele. Faz sentido isso para vocês? Balança com a cabeça para eu saber que vocês estão entendendo. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, assim, é um jogo meio combinado. Não é combinado? O professor não vai botar uma questão que não está respondida lá. Ele escolhe as questões. Por que eu sei disso? Porque eu já escrevi trocentos mil livros e apostilas, porra. Eu não sou otário de botar a questão que não está no meu material. Porque o aluno vai falar, porra, professor, de onde responde se seu material é uma bosta? Tá? A Marilene disse que chamava questões de fixação para o lar. Já estão aparecendo uns nomes aqui. Simulado checkpoint, direcionamento assunto. Vamos evoluir, vamos evoluindo. Tá melhorando. É o brainstorming. Pode falar qualquer merda. Brainstorming é assim. A Esther, poderoso conteúdo, powerful content. Ok, vamos mandando, vai mandando, vai mandando. Não tem problema, tá liberado. Podem pensar o que quiser. Mas aí o que acontece, gente? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Questões constantes de material didático. Tem uma certa limitação do espectro disso. Tá, mas o CA trabalha no método dele dois tipos de questões. O caderno de questões, que é para você usar de segunda a sábado. Eu mando 200, que não é nem obrigado a você fazer as 200, se você tem pouco tempo para estudar, e nem é para você limitar a 200, se você tem mais tempo para estudar. E se você está iniciante, ou se você está começando agora. Aliás, escreve aqui no chat. Quem faz todas as 200 questões da semana e quem não consegue fazer, faz em média quantas? Escreve aqui para mim. Faço todas. Faço em torno de 50, 100, 200. Vamos lá, escreve aqui. Ó. Quantas você consegue fazer normalmente? E isso vai ser influenciado pela quantidade de horas que você tem para estudar. É diferente para cada um. O nível em que você está vai mudar para cada um. Né? Tem gente que está começando agora, nem dá tempo de fazer tudo.
Tem gente que já está avançado, consegue fazer todas. Então, não existe no método MVT uma obrigatoriedade de você fazer todas. E nem uma limitação de fazer só as 200 do caderno. Inclusive, você pode até dizer que não fez nenhuma. E eu vou falar que está tudo bem, como nós vamos aprender aqui agora. Coisas importantes para vocês entenderem para o nome desse nosso concurso. O objetivo do caderno de questões não é você marcar resposta, conferir quantas acertou e ficar feliz porque agora pode descer para brincar na rua com os amiguinhos, ou ficar triste porque você está de castigo porque não está tendo um bom desempenho. Vocês precisam se descolar desse modelo da criança infantil, que era o modelo adequado para uma criança, mas não por uma disputa. Tá? Não para uma disputa. Ok. Qual é a função do caderno de questões? Para o nome isso é importante. O caderno de questões é uma ferramenta. E quando o Renan falou isso, eu fiquei já todo orgulhoso. Porra, questões são ferramentas. O que é uma ferramenta? É um instrumento que você usa para chegar em algum lugar, em algum objetivo. As questões não são um fim em si mesmo. O objetivo da questão não é você resolver e conferir o percentual de acertos. Aí ele é um fim em si mesmo. Tá? Ele é um fim em si mesmo, e não é. O objetivo das questões é mapear, por isso que as questões, no método MVT, o caderno de questões, estão no mapa. O simulado está no tracker, no GPS. E vocês precisam ter isso claro a partir de hoje. Os mais antigos... Ó, gostei, a bússola. Alguém falou a bússola. Caderno de questões, bússola. Alguma coisa nesse sentido. Conhecendo a banca. Vamos lá, vamos botar bastante nome. Tá valendo o concurso. Porra, vai valer para lá de R$1.000 o prêmio, hein? Tô avisando, né? Então, estamos falando aqui. Já vou dar a voz aí, Marilene, que levantou a mão. O caderno de questões é uma ferramenta... Desculpa, Cé, foi sem querer. Ah, ok. É uma túnel do tempo? É. Túnel do tempo. Mestre dos magos? Não. Vai, pode falar, tá liberado. Pode falar o que você quiser. Treino diário. Então, ó, o caderno de questões é uma ferramenta que dá uma orientação, uma bússola, um direcionamento para quê? Para você saber como isso é cobrado e o que você quer estudar, o que você precisa estudar, né? Uma das coisas, deixa eu mostrar aqui, entre as visualizações que eu uso para vocês, coisas que eu criei para mostrar para vocês, né? Uma delas é você perceber, qual que eu queria falar agora? Essa daqui, né? Que quando você está fazendo, quando você está usando o caderno de questões, você está querendo ver como é que você deve direcionar o seu estudo, né? E cada um de vocês tem um nível diferente para disciplina diferente, para um assunto diferente e no momento diferente. Vamos voltar aqui no Renan, já que hoje eu peguei o Renan para Cristo. Renan, depois eu falo com a família aí, Renan. Como é que era o Renan 6 meses atrás, Renan? Você lembra do Renan? Abaixo de 50? Mas, ou seja, você estava, né, começando e tal, muita coisa. Você concorda que hoje tem disciplinas que você tem que ter uma atitude diferente, Renan? Sim. Não pode ter disciplina, você não vai mais ficar vendo videoaula Mobral, né, Renan? Sim. Tem disciplina que eu consigo já pensar numa segunda fonte de estudo, numa terceira, em que eu vou partir lá. Você na biblioteca já pegou para ver algum daqueles materiais de mapa mental, legislação esquematizada, Memorex? Tu já pegou algum daqueles, ô Renan? Não, ainda não. Mas num determinado momento você vai poder pegar. Boa. Porque é o nível que você chegou. Então, a análise, eu falo, nunca você pode querer entrar num projeto em que o material é igual para todo mundo, independente do seu histórico, de quantas horas para estudar, do seu desempenho. Eu, na mentoria, ensino como é que é
Direction for approval? Não, aí ficou nível alto demais, porra. Tem que ser uma coisa mais povão. Tem que pegar, assim, a mensagem, a flecha que acerta o alvo. Direção de assuntos, parece propaganda do Direção Concursos. Técnicas resolutivas, GPS de estudo. Vamos indo, pode falar. O Monte Everest. Vai colocando. Então, aqui na mentoria, eu ensino vocês a ter essa consciência para você ter essa flexibilidade. A Lira, por exemplo, aqui tem vários mentorados que são aprovados já, meus mentorados aprovados de outros concursos, é o caso da Lira. E aí a Lira vai achar, não, eu estou benzona já nessa matéria que eu já passei, eu sou boa nisso, boa naquilo. A Lira, por exemplo, sempre foi boa no português, né, Lira? Português sempre não foi o teu forte, Lira? É verdade, é verdade. Desde o início Sim. da mentoria, a Lira já era boa, ela vem com uma bagagem S0. Mas, lembre-se, o que realmente determina o nível que você está são as questões do simulado, é o GPS. Já aconteceu de você, numa semana, Lira, alguma vez, de você chegar no simulado e se esborrachar no português em algum assunto? Que assunto foi esse, se é que aconteceu? Não, na verdade, no português não, mas se lembra que eu tive bastante dificuldade para fazer as discursivas, porque eu tenho um estilo, eu até gosto de escrever, mas eu tenho um estilo de escrita que para mim é muito difícil colocar no que a banca pede. Lembra Entendi, que isso me dava o maior problema da discursiva. A professora sentava o pau e você queria matar a Yara. Sentava ao pau, sentava ao pau. E você escreve melhor que ela, mas ela escreve o que a banca quer ouvir. Ela não e você gostou quer concorrer, é o concurso literário da faculdade. Exatamente. Porque aí escreve que nem o mestre Yoda, de trás para frente e tal, não sei o quê, e fica bonito, mas no concurso literário, não na discursiva. Maravilha. Então, o que vai dizer realmente quem é você para usar as questões é o GPS. Mas aí começou a semana. Eu mandei lá o caderno de questões, que você pode resolver tudo ou não, ou até mais. Mas que você tem que usar essa questão como ferramenta para dizer o que você vai estudar, como você vai estudar. Porque se você é calouro, né? Renan deve lembrar disso, Franciele, a Lu não está aí hoje, né, Fran? A Lu não veio, ela não falou para mim por quê, não me deu satisfação. É isso que acontece no relacionamento depois de muito tempo. Nem satisfação. Mas ela tinha dito. Hã? Ela tinha dito que ela ia para o Rio uma semana, lembra? Ela tinha comentado que ia ter férias, que ela ia tirar uma semana para ir no Rio. Então, não sei se não foi essa semana. Pode ser. Eu falo assim, os mentorados mais antigos ficam numa intimidade comigo que já nem dá satisfação. Não manda mais mensagem e tal. A Lu também, assim como a Fran, também é mais veterana da história. Mas você deve lembrar também, Fran, o momento em que você estava inicial, né? E nós não estamos falando hoje aqui de fadiga. Eu vi você escrevendo no grupo lá do cansaço, não tem estudado, é natural. Renan, tem isso mesmo, né? Renan, vira e mexe, manda áudio para mim. Porra, tô de saco cheio, não aguento mais fazer esse ciclo pela 4ª vez. Alguém deve estar falando assim, caraca, esse Renan aí tá benzão, 4ª vez que tá vendo. Não, tudo bem, ele cresceu muito, mas você deve imaginar que ele, Franciele, ou seja lá quem for que já está fazendo a mentoria várias vezes, já viu o programa várias vezes, que é um saco ficar vendo isso tudo de novo. A Valdirene, acho que ela nasceu nos Estados Unidos. Que War Training, porra! O povão não vai saber o que é War Training. War Training. Ela gosta de filme americano, pelo visto, né? Segredos da aprovação. Não tá. Search Result. Não, vamos abandonar o inglês e vamos abandonar também os nomes que não dizem a função, né? Segredo da aprovação. Vamos lá. Então, não vamos misturar aqui o cansaço da fadiga de ver várias vezes, mas sim como começar. Então, quem começou, começa lá na coluna da esquerda. Eu sempre chamo de coluna da esquerda, né? Em que as questões têm como função não resolver, mas sim, atenção para as dicas para o nome, descobrir o que é cobrado, o que importa. Eu sempre falo que você não tem a capacidade de ler ou assistir alguma coisa para concurso, se você não sabe o que vai ser cobrado. Você não tem a capacidade de fazer um resumo, porque o resumo não é o que você acha que é importante. O resumo é o do que é cobrado.
O importante é o que é cobrado. Aquilo que você não conseguiu com o bom senso ou com a sua bagagem dominar. Você precisa voltar no que você está errando. É a essência do caderno de erros. E aí, a partir dessa ação, então, o caderno de questões é um mapa, é um guia, é uma orientação, é uma bússola de o que e como isso é cobrado em prova, porque você não quer aprender a disciplina, você quer aprender a acertar questões. E aí, roteiro, questões de roteiro, tem que ter a palavra questões, tá? Tem que ter a palavra questões, simulado e questões, para poder identificar. Nós temos as questões, eu chamo de caderno. O nome que eu inventei foi caderno de questões. Caderno de questões. Caderno no sentido que faz parte de um processo inicial. Né? Questões guia, sei lá. Eu também não consigo pensar muito. Eu não sou bom nessa área, né? De pensar, criatividade. E o pessoal do marketing passou essa porra para mim. E os simulados, o objetivo não é você ver a quantidade de acertos. Aliás, eu estou devendo loucamente para vocês. Né? Atualizar as planilhas que eu quero agradecer muito aos colegas que mandaram para mim, né? Opa, fiz besteira. As planilhas já estão prontas com as alterações que eu pedi para poder... Primeiro, planilha de simulado não é para você somar a quantidade total de acertos. Eu quero abolir isso de todas as planilhas. Porque as pessoas usam as planilhas, a nota do simulado, como elemento de emoção. Tô triste, eu estudei, não acertei. Não é esse o objetivo do simulado. Nenhuma questão tem como objetivo você ficar feliz ou triste. O simulado é um GPS, é uma ferramenta para a decisão. E aí aqui você vai ver que no simulado 1, o Lincoln, que inclusive foi ele que mandou essa planilha, talvez essa aqui sejam até as notas dele. E aí, quando é abaixo de... Lembra lá do PowerPoint, né? Abaixo de 50% é vermelho, de 50% a 80% é amarelo, acima de 80% é verde. Né? Então, aqui ficou claro que nessa semana o Lincoln precisava focar nas disciplinas vermelhas. Essas são as prioridades dele. Tá? E aí, depois que ele priorizasse essa, tá? Ele poderia ir para as amarelas. E, por último, as verdes. Considerando que eleitoral, apesar de ser matéria relevante e nova, mas ele já foi bem. Então, não faz sentido ficar dando prioridade na planilha de distribuição de prioridades da semana, dar prioridade para eleitoral. Não. Tá? Eu vou priorizar o quê? Inclusive, eu vou priorizar mais administrativo, porque, apesar de ter sido 50, eu errei 6. E se o peso é o mesmo, e pior ainda, se é peso 3, administrativo é a minha matéria. Mais do que informática, que eu errei 3, peso 1. Ah, não, português eu errei 5, peso 1. Mas aqui eu errei 6, peso 3. Então, qual é a matéria que Lincoln deve começar dando mais horas de estudo? Administrativo. Porque o simulado tem essa função de ser um GPS, uma ferramenta que nesse caso, redireciona. O simulado redireciona. O caderno de questões direciona o estudo. O simulado redireciona. E aí ele vai falar assim, mas eu estudei bastante administrativo. Continua sendo a nota baixa. Vamos mudar a fonte, em vez de estudar o estratégia, estudo grande, direção, muda o professor, em vez de ser o Marcelo, vai o Fabiano, vai o Heleno, vai o Edson Tanaka. Vamos mudar o professor. Não é para focar. O Marcelo é maravilhoso, mas não é para ninguém achar que todo mundo que estudar pelo Marcelo vai passar. Não é. Relembrando que eu coloquei já para vocês na biblioteca definitiva, não na temporária, de quem está começando agora, o pessoal dos 70. Eu coloquei, o Marcelo já gravou trocentas horas de aula, não é a sessão olho no olho. A sessão olho no olho, que a gente chama de bate-papo eleitoral, a minha orientação para ele é assuntos avulsos. Por isso que a sessão bate-papo eleitoral, às vezes, não é indicado para quem está começando.
Mas para quem está no nível mais avançado, já viu a matéria toda, e está tudo gravado lá no posto Ipiranga, é ótimo para você poder pegar esses assuntos assim. Mas ele gravou trocentas mil horas de administrativo constitucional e eleitoral para você ver o beabá. Tem que ver se você tem tempo para tudo isso, se você precisa de tudo isso. Tá? Então, as questões aqui... Como é que é o nome? Sabor de poder? Simulado termômetro, GPS do aprendizado, caderno de questões, aluno CA na frente, questões para vencer, questões para o vencedor, técnicas resolutivas, mapa da mina, estamos indo. Portal do simulado, maravilha, todos esses aí estão valendo. Depois eu vou passar tudo isso aí lá para o pessoal do marketing lá. Instrutor inteligente. Então, as questões do simulado, elas são uma ferramenta que redirecionam a sua prioridade. Aí, na semana seguinte, o Lincoln, olha só, eu acho que ele deve ter feito isso aqui de propósito, porque ele não pode vir de um 12 de 12 para depois ir para um 3 de 12. Mas pode ser que por causa do assunto, ou porque ele não estudou nessa semana, eleitoral é a prioridade. Peso 3, ele errou 9. Vamos de eleitoral, mais horas, talvez, se for necessário mudar o material ou o professor, de eleitoral. E ele continua nessas matérias da frente aqui, sendo a outra prioridade. E essas aqui deram uma melhorada. Né? Então, eu sempre falo sobre isso. Nada de ficar vendo quantas questões eu acertei. Isso é só emocional, é angústia, ansiedade. Isso não ajuda de nada. Por isso que eu tiro o somatório total. Tá? Vou tirar o somatório total de todas as planilhas, de todas as mentorias. Então, o simulado é o GPS do que você estudou na semana. Por isso que o simulado é do assunto da semana. Tá? Ok. Voltamos aqui. Caderno de questões. Tá? Aqui é o mapa, o guia, a bússola, o direcionamento. Não é termômetro, né? O caderno de questões não é termômetro. Não é termômetro. Não está mostrando a planilha do Lincoln, não. Agora vocês me sacanearam, porra. Eu não estava mostrando a planilha do Lincoln? A Josefa disse que não? Não apareceu na tela em momento algum, certo? O que eu estava mostrando? Esse roteiro de ações do caderno. Ué? Tá o roteiro de ações do caderno aí que está desempenho inicial, desempenho intermediário. Essa é a planilha que está na tela desde o início. E agora? Ainda está o caderno, ainda está o roteiro de ações do caderno. Que treta! Agora saiu. Agora está só você. Peraí. Porra, ninguém me falou nada. E agora? Sim. Agora sim. Agora foi. Puta merda, Mongol, CA agora Mongol. Sim. CA Mongol. Vamos lá. Eu tinha feito isso aqui e tinha mostrado aqui, estava mostrando, ó. Tá vendo aqui? Nesse índice aqui, ele estava vermelho, foca no vermelho. Tem mais questões. Eleitoral, que ele tinha 12, não era o que ele ia estudar na prioridade da semana. Mas aí, na outra semana, essas aqui melhoraram. Então, vamos diminuir a quantidade de estudo disso aqui. Aqui piorou, vamos voltar para focar aqui. Então, e não colocar o somatório. Isso aqui não ajuda de nada, né? Então, eu vou tirar a fórmula de soma de todas as planilhas, tá? Porque eu recomendo muito isso, né? E lembrando que no técnico eu tenho usado a estratégia de não trabalhar a possibilidade de administração pública. Lembrando que arquivologia e AFO também são só especulações, pode ser que não tenha. Quem quer que não tenha? Se tiver uma matéria para tirar do técnico ou do analista, qual matéria que vocês querem que tirem? Qual a matéria que vocês querem que tirem? Vamos lá, façam seus pedidos. Escreve aqui qual matéria que vocês querem que tire. Ó, a Lina já escreveu. Ninguém gosta de AFO, não. Eu gosto de AFO. Eu gosto, mas eu quero que tire. Informática, a Aline quer que tire informática. Eu quero que informática. Uma só pode tirar a turma, porra. Vocês estão querendo tirar o concurso todo? Só português. Ok. Estou vendo aqui, a maioria está entre informática e AFO. São as duas matérias que
estão batendo na galera, informática e AFO. Eu não sei se eu já falei para vocês a primeiro. parte de financeiro do constitucional, do analista ali, porque analista não tem AFO, né? Mas está dentro de constitucional, então não adianta nada. AFO é UFA? AFO é UFA. Eu não sei se eu já falei para vocês que eu já dei aula de AFO, eu já escrevi apostilas de AFO, e que eu já fui chefe de programação financeira orçamentária, tanto quando eu trabalhei na Marinha, como quando eu trabalhei na Receita. E na Receita, na Marinha não, eu fui obrigado, mas na Receita, eu não queria trabalhar com AFO, mas foi uma oportunidade de eu assumir uma chefia logo no primeiro ano da Receita, e que quando eu aceitei, eu já negociei que depois que eu cumprisse a minha tarefa, a minha contribuição, porque eu queria ser auditor e não chefe de orçamento, eu poderia escolher o setor que eu queria. Funciona isso, tá? Na gestão de carreiras. Aliás, depois eu vou falar com vocês em mentoria pós-nomeação, tá? Mentoria pós-nomeação, que é exatamente sobre carreiras, mentorias de carreira. E depois aí eu pude trabalhar onde eu queria, que era a parte de mandato de segurança, pareceres, né? E eu só consegui uma vaga para ser chefe substituto de julgamento, tributação e julgamento, porque eu fiquei 1 ano e meio como chefe de orçamento, tá? AFO não é que é chato, tá, Esther? Primeiro que é um assunto prático, que você usa no dia a dia. Todo mundo usa, na Marinha eu usava. E detalhe, o cara que mexe com orçamento é o cara que mexe com o chefe. Então, eu era primeiro-tenente na Marinha e eu tinha que conversar com o capitão de mar e guerra sobre, que era o cargo equivalente a coronel, né? Sobre o orçamento do órgão. Isso me deixava próximo à chefia, estou falando de novo na carreira. E na Receita Federal, o delegado me procurou, né? Sabendo que eu tinha essa formação, né? E queria me convencer a assumir essa chefia, que me fez ter a avaliação mais rápida. Eu subi até o topo da carreira muito rápido na Receita, entre outras coisas, porque eu usei meus conhecimentos anteriores. E ele me fez a promessa, que ele cumpriu, ela, na verdade, cumpriu, de eu poder escolher o setor que eu iria e ainda fui para ser chefe substituto, tá? Então, voltando aqui, tá? Os simulados que eu estou mostrando para vocês aqui têm essa função. O que é que eu vou fazer a cada semana? Volto a dizer para a galera que não tem um computador para poder ver a planilha, não sabe mexer numa planilha dessa, porque cada simulado, às vezes, o número de questões não é esse, porque não tem questões suficientes, não tem assunto na semana, e aí você tem que alterar a quantidade de questões aqui, ó. AFO essa semana não foram 4, foram 6, foi 0, né? E aí você faz essas pequenas alterações que quem trabalha no serviço público tem que saber mexer em planilha. Sempre tem planilha para mexer, ok? Então, isso é uma coisa fundamental para você entender. Agora, você não tem, você está no celular. Quem aqui está só no celular? Não tem um computador, não tem uma impressora. Escreve aqui, eu só celular, eu só celular. Gente, vocês já viram lá, posta numa folha de papel. Posta numa folha de papel, pega uma folha de papel, mas você precisa ter essa visão. Por isso que eu obrigo vocês a postarem. Porque o início do seu planejamento, o início do ciclo, ele é baseado com o GPS do ciclo anterior. Então, você começa o planejamento da semana 2 com essa planilha da semana 1. Óbvio que na semana 1 não tem isso, tá? A Delcy computador só no trabalho. A Carla não assistiu a reunião de ontem, então você está começando agora, tá? Depois a gente fala sobre isso, Carla. Esther falando que é rotina no departamento, é isso aí. Maravilha, maravilha. Para aqueles que estão como convidados, né, só lembrando, vocês estão de ouvintes numa reunião, numa sessão olho no olho com os veteranos, tá? Nosso objetivo hoje é falar sobre esse método, não sobre quem quer entrar na mentoria, assistiu, não assistiu, é só para você sentir como funciona um dia normal na nossa história aqui. Então, todo mundo já entendeu que as questões no simulado são uma ferramenta que é utilizada para direcionar o seu estudo. Não é para você ficar feliz nem triste, não é para você ficar preocupado que você, né, não está subindo, não está crescendo, não está evoluindo.
Acho que foi Franciele que falou isso lá no grupo. Eu estou no platô, não estou crescendo porque eu não estou estudando. A nota do simulado é para você entender que você precisa investir mais nisso. Né? Porque todo mundo queria já estar acertando. E aí eu falo uma coisa assim, que é o chamado rendimento decrescente, em questões ou qualquer coisa na sua vida. Você começa acertando 0%, rapidamente chega aos 50%, vai aos 60%, 70%, 80%, né? Para subir lá em cima é muito legal. Porque se fosse um crescimento constante, daqui a pouco você estava acertando 110% das questões. Seria absurdo, né? Até para acertar todas as questões é um limite que você não chega. Então, é natural você ver qual disciplina você precisa focar mais, qual que você está crescendo mais e qual que está crescendo menos. Então, essa é a função do GPS aqui, ok? Função do GPS. Pode falar. Quem quer fazer uma pergunta, pode falar. Sou eu, Robson. Pode falar. Ou seja, essa planilha com esses detalhes desses percentuais com cores distintas não está no nosso link, né? Porque eu acabei de olhar aqui, ela ainda não está disponível para a gente, né? Então, vou repetir o que eu falei anteriormente. O pessoal já fez isso daí e eu estou atrasado, inclusive eu usei o termo procrastinando, de atualizar em todas as mentorias, são 70 mentorias, a planilha em que não tem a totalização e tem essas corzinhas assim, que foi uma contribuição, não foi só do Lincoln, não. Outras pessoas, o Renan também mandou para mim, não foi, Renan? Você também mandou, né? Teve uma reunião em que eu falei sobre isso e o pessoal mandou para mim. Você não mandou também, Renan? Mandei a foto. Mandou, inclusive, me ensinando como fazer. Foi você que mandou a fotinho, como que faz a formatação condicional? Não, isso aí não. Eu só mandei então, a foi foto outra de que tinha pessoa. Teve feito. gente que mandou para mim. A galera mais fera no Excel me mandou isso aí, mas isso já tem 2 semanas e eu ainda não atualizei. Né? Vou atualizar um dia eu vou atualizar, fica tranquilo. Mas eu quero que você pode apagar o total na sua lá e pode considerar. A ideia aqui é você entender que, e mesmo sem ter a corzinha ajuda, porque ela desenha. É que quando você tem lá abaixo de 50, a sua atitude é uma. Quando você está no amarelo, a sua atitude é outra. E quando você está no verde, a sua atitude é outra. Mas tudo isso daí não é os seus achismos, tá? Não é o seu achismo. É realmente, né, você poder saber que ação tomar. E aí eu falo sempre, por que ação tomar? Porque essa é uma outra visualização, né? Tá aparecendo para vocês 2 conjuntos cruzados aqui? Sim. Ok. Essa é uma outra visualização que eu criei e volto a dizer, essas visualizações, né, elas são uma ideia. Né? Outro dia um aluno professor, mas professor, por que é que tem tanto assunto que não está no material e não está nas questões, e o que cai nas questões está no material é tão pouquinho? E eu falei, olha, essa representação, né, ela é apenas uma metáfora. Ela não guarda uma devida proporção, né, porque o espaço, né, fora da matéria e o espaço que não está cobrado em questões seja igual. Né? Aqui o desenho é igualzinho, porque essa é a representação do diagrama de Euler-Venn. Tá? Então, pode ser que num determinado ciclo tenha pouquinha coisa só fora do material. E pode ser que apenas pouquinha coisa num determinado ciclo está no material, mas não é cobrado em questões. Pode ser que isso aqui seja muito grande, pode ser que isso aqui seja muito pequeno. O que você precisa entender dessa visualização é o início que nós falamos, né? De que quando você faz questões de fixação da apostila bibliográfica, o professor obriga que esses 2 conjuntos sejam coincidentes. E isso não é verdade. Então, é limitado você achar que está fazendo questões do próprio material e com isso está resolvendo. Não é verdade. Tá? Agora, você precisa entender que quando você vai ler ou assistir o material, você precisa saber o que desse material os examinadores conseguem ou preferem
cobrarem questões. Eu já fiz muita questão inédita. E você pega a lei, o conteúdo, e você tem assunto, você fala assim, não, isso sempre é importante. Aí você sempre vai botar isso em questões. Isso aqui dá para eu fazer uma questão com isso. Tem certas coisas que não dá para fazer questão. Não dá para você alterar uma palavra, não faz sentido. Fica ridículo demais. Então, as palavras que eu posso mudar na questão. Aí você começa a ter essa visão. Professor, e quem não faz o que você está falando? Quando o aluno estuda por anos a fio, de tanto fazer concurso e ser reprovado, de tanto fazer questão e ser reprovado, ele acaba tendo o quê? Essa visão do que é cobrado nas questões, ainda que de forma inconsciente. E aí, quando ele pega para estudar novamente, se é que ele vai ter saco de forma aleatória, ele consegue, sem perceber, ter esse discernimento. O que eu faço para vocês na mentoria, em cada passo, é organizar o método. Dar a vocês uma consciência para você não fazer sem querer. Vocês estudavam de forma aleatória, perdida, sem se preocuparem como estudar. Minha preocupação é licitação, minha preocupação é crase, minha preocupação é sistema operacional, e isto não deve ser a sua preocupação. Isso é uma consequência. Você precisa estudar mais sistema operacional ou crase, né? As regras da crase, todas elas são as mais cobradas? Será que tem regras ou exceções que você nem viu no material? Você precisa ter isso como uma visualização na sua cabeça, para abrir a sua mente de como você usa as questões, né? De como você vai perceber isso daí. Por isso você não segue só o material do GRAM, ou do Direção, ou do Estratégia. Existem níveis, até níveis de questões, fáceis, médias e difíceis. Todo concurso tem de 60% a 70% de questões fáceis, 20% a 30% de questões medianas e de 5% a 15% de questões difíceis. Então, você não adianta querer começar. E aí eu falo para o pessoal que fica, né? Professor, quero fazer já questão difícil, quero estudar tudo nessa semana. Nesse primeiro ciclo, eu já quero aprender tudo. Eu quero estudar flashcard. Eu nem coloco na biblioteca definitiva. O próprio Renan, que já está na quarta passada, ele não está nessa de flashcard, mapa mental, Memorex. Não, nem lê livro. Tem assuntos que Renan ainda está na videoaula, no apostilão. Eu estava contando para o pessoal da área fiscal que quando eu comecei a estudar para a Receita Federal, eu tinha um apostilão solução, um dos materiais assim mais básicos que tem. Mas por ser um apostilão condensado, ele foi ótimo para eu dar a primeira passada no programa. Rapidamente eu peguei e fui até o final do programa. E aí eu disse, agora eu sei que eu não sei nada dessa bagaça. Ainda bem que o concurso não é agora. Mas eu tinha uma visão, eu tinha uma introdução, eu tinha uma apresentação, eu já sabia o que ia ser cobrado. As outras pessoas, a minha mãe, o meu irmão, não tinham nem ideia do que era cobrado, mas eu já tinha uma ideia, uma vaga ideia. Longe de achar que nessa primeira passada eu estava pronto para o concurso. E esse é um erro de vocês, que na escola era assim, uma estudada, prova bimestral e acabou, vamos para a próxima. Larga esse modelo. Né? Eu nunca prometi numa imersão de que na primeira passada você vai decorar tudo, guardar tudo num material pequeno conduzido, porque você, que se acha a pessoa mais importante do mundo e não tem tempo para estudar, você precisa de um material condensado que você possa em 1 hora ler tudo e gabaritar. Eu nunca falei essa porra. Os vídeos estão gravados da imersão para dizer, eu nunca falei que ia dar moleza. Até porque isso não existe. Senão vocês vão estudar com Wolverine. Quem lembra do Wolverine? Abre o áudio aí para mim. Quem lembra do Wolverine? O que o Wolverine falava, que eu mandei para vocês lá? É aquele que é da ovelha negra. É aquele que fala que tem um jeito de achar a questão que é estranha, que fala assim, tem várias questões, uma é diferente, assim, daí você elimina. Eu vi aquele cara. Aqui, você não precisa estudar nada. Absolutamente nada para ser aprovado.
Essa é a técnica que ele usa, né, da isca, para aquela pessoa que quer essa moleza. Ele fala assim, você não precisa estudar absolutamente nada para passar num concurso. Basta você conhecer a técnica da ovelha negra e identificar qual a questão diferente. Fala sério, isso daí não é o atrativo? Passar sem estudar? O segundo nível de enganação é passe estudando só os conteúdos mais importantes. Não precisa estudar tudo, não. Só o mais importante. Esse também é atrativo. Use o meu material, que ele está condensado e tudo que cai na prova está no meu material. Esse também é atrativo. Técnicas para você decorar tudo de primeira, não errar nunca mais, e para você poder fazer um mnemônico que vai decorar tudo. Esse também é maneiro. Mas tudo isso daí apela para o quê? Para o seu senso de malandragem. Eu vou dar um jeito de encurtar isso aí. Eu quero um atalho. Eu não quero desenvolver, evoluir e crescer. Eu preciso cortar tempo. Porque eu sou muito ocupado. Eu sou a pessoa mais ocupada do mundo. Eu trabalho, cuido da casa. Eu sou muito ocupado. Todo o resto do mundo é vagabundo e tem tempo. Mas eu sou ocupado. Eu faço muita coisa. Os outros não. Mas eu faço. E em qualquer área. Você vai aprender a tocar violão, piano, jogar futebol. Você tem que ter uma evolução. Mais uma vez, eu falo que as minhas representações, elas são uma mera visualização de uma ideia. Não quer dizer que você precisa ter 5 passadas. Não quer dizer que todo mundo, em todas as disciplinas, na primeira passada é apenas uma apresentação e introdução. Mas que todo mundo, quando vai aprender alguma coisa, qualquer área, pintar, tocar, jogar, você começa numa apresentação, numa introdução, começa a fazer sentido, começa a entender, começa a refinar, né, coisas importantes, começa a prestar atenção. Você não pode querer começar prestando atenção em detalhe das questões. Você não está no nível, você não é capacitado para isso. Aí você começa a evoluir para tirar dúvidas, para não errar. Fiquei entre 2 questões, que maravilha! Pior se você ficasse entre 5. Pior se você nem soubesse do que se trata o assunto. Parabéns para você que ficou entre 2 e errou. Parabéns! Você está no nível normal de evolução. E aí você vai para um aprofundamento. E aí eu falo também sobre materiais. Parabéns, Renan, que não está na neura de pegar todos os materiais da biblioteca. É como uma biblioteca, porra. Cheguei lá na biblioteca, tem vários corredores, eu não vou querer... Baixa tudo da biblioteca que eu quero ver tudo em 1 hora de estudo diária. Não dá, não faz sentido. Mas, conforme eu percebo que eu vou evoluindo, eu não vou mais fazer videoaula. Isso é básico, porra. Mas é necessário para quem está começando e está com dúvida. Eu não vou mais pegar apostilão. Ninguém passa num concurso estudando só por apostilão. Num concurso disputado, não vai. Né? Você vai passar... Né? Ler questões, isso é coisa do início. Eu já estou lá na frente, já não estou lendo, eu já estou resolvendo. Aí eu começo a evoluir, né, para resolver questão, ver um PDF mais expandido, resumo. Aí você vai naquelas legislações estruturadas, mapas mentais, memorex, revisão ativa. Né? Um dia a gente vai fazer uma reunião só sobre revisão ativa, flashcard. Né? Livros, né, no cargo de analista judiciário, eu, inclusive, deixei uma pasta de livros para se aprofundar. Não pode a Franciele, só porque já viu o programa 4, 5 vezes, achar que agora o ciclo dela é apenas pegar as questões do caderno, resolve elas, vê as que errou e vamos para o simulado. Não. O benefício, a vantagem de você já ter estudado tantas vezes, já ter visto videoaulas que não vê mais agora, já ter feito PDFs, lido PDFs que tem lá na biblioteca, seja do Direção, do Alphacom, seja lá o que for, né? Qualquer coisa que os alunos compartilharam lá, pouco me importa. Mas esse material já está obsoleto. Obsoleto não, ultrapassado, está abaixo do nível. Então, vamos partir para um livro. Não é achar que agora eu estou num nível
que eu só faço questão. Mentira, isso é preguiça. Você racionalizando que você agora só faz questão. Porque é mais rápido. Não é verdade, tá errado. Tá errado, fala comigo, manda mensagem para mim que eu vou dizer, tá errado essa porra. É você com preguiça porque tá cansado, porque já estudou muita matéria. Começa a entrar numa fase de desgaste. Né? O mentorado mais avançado, que já fez mentoria, eu não sei se já chegou aqui, porque passou de 11 horas, já era para o pessoal da polícia entrar, mas eu comecei mais tarde aqui. O pessoal da polícia está aí, deixa eu ver. Eu sempre uso de exemplo. Denis Kummer está aí? Denis? Não, vai ver, ele não vai vir hoje. Estou aqui. Opa, Denis Kummer, cadê você? Quero até falar com você. Esse é um caso emblemático, né? Porque é assim, do cansaço e tal, de ter visto muitas vezes, né? Cadê? Deixa eu achar o Denis. Tá sem câmera, Denis? Achei aqui. Denis Kummer é meu mentorado da Polícia Federal. Quantas vezes tu já viu o programa, Denis? Umas 4, 5 vezes. Já viu todo o programa da PF umas 4, 5 vezes. Fala sério que hoje o maior desafio é o saco de ver essa bagaça de novo, não é não? Fala sério. É. É chato, porra. É chato. Seja do TRE. Eu tô falando dele porque ele já tá na mentoria da PF comigo, né, há bastante tempo. E esse concurso da PF nem tem previsão ainda. O do TRE, a prova é em novembro. Mas o cara tá mais lá na frente. Mas aí o que ele vai fazer? Eu já perdi a conta da quantidade de listas de questões e simulados que eu já mandei para ele. Será que adianta nesse nível agora só fazer questões? Aí ele começa a ver as matérias que hoje ainda pegam no calo dele. E aí ele manda mensagem e a gente conversa. Né? Porque, estatística, vale a pena comprar um livro. Aí ele foi comprar... Não sei se estatística... Você comprou livro do quê? Contabilidade? Contabilidade eu comprei o livro, e estatística eu fui para o curso do John Zini. John Zini. Ele comprou um curso de um professor para se aprofundar. Isso porque ele já tinha estudado o material do Alphacom, já tinha estudado o material da biblioteca, do Alphacom que você tinha, né? É. Aí mandou da biblioteca e tal. Depois de estudar tantas vezes, né? Ele já está aqui nesse nível. Então, nessa disciplina, como ele está fazendo faculdade de Direito, ele não é formado ainda, ele está estudando. Quando ele se formar, ele já vai ser policial federal. Os amigos dele vão estar fazendo exame da ordem e ele vai falar, eu já sou policial, levanta a mão, abre as pernas aí que eu vou revistar você. Já vai dar dura na rapaziada, né, Denis? Já vai sair tirando onda. É o plano. Esse é o plano. Mas vai seguir, o plano está caminhando bem. E não é fácil. Mas veja que, nesse nível, o uso das questões é para identificar o que eu tenho que estudar. Fazer questões não é ficar feliz ou triste que acertou ou errou. Eu errei e eu preciso voltar para estudar isso. Eu ainda estou errando isso. Depois de 4, 5, né, passadas no conteúdo. E vai continuar errando. Não adianta você achar que vai estar acertando mais de 90% em todas as questões, em todos os simulados e todas as listas. Não vai. E aí você percebe aquilo que você deve seguir. Né? Então, o nosso concurso, o pessoal da PF-PRF que já entrou agora, nós estamos fazendo um concurso, valendo muito dinheiro a porra do concurso, de um nome para o caderno de questões e um nome para o simulado. Um nome marqueteiro, que o seu amigo Matheus e sua equipe me encomendaram, e eu repassei através de concurso para os meus mentorados, um nome marqueteiro para o caderno de questões e para o simulado. Que identifique que ele é uma ferramenta com uma função específica. O caderno de questões está no mapa, o simulado está no GPS. A função do caderno é mostrar o caminho, a bússola, a trilha do que é e como você deve estudar antes de estudar. E o simulado é para identificar quais os pontos que você precisa priorizar na semana seguinte, redirecionar. Então, essa é a função. E detalhe, sempre em níveis diferentes. Mesmo entendendo que as questões, né, tem questões ruins, questões outras. Foto. Já liga a câmera. Obrigado, Fran. Já liga a foto todo mundo. Silvio Severo, tá dormindo, Silvio Severo? Quem me lembrou da foto foi Franciele, Silvio Severo. Não, professor. É porque eu cheguei agora do supermercado, aí cheguei um pouco atrasado. Tá bom, tá perdoado, meu amigo. E sua mãe, como tá? Eu não sabia se já tinha tirado a foto ou não, aí por isso. Maravilha, meu querido. Muito obrigado a você
que aparece em toda a imersão para lá um depoimento. Mesmo quando eu digo que não precisa, Silvio Severo vai lá e dá depoimento. Esse caboclo gosta de uma imersão. O que eu falo na imersão bate com o que eu falo na mentoria, Silvio Severo? Como é? O que eu falo na imersão para os alunos bate com o que eu falo na mentoria, do que a gente aplica na mentoria? Com certeza. Bate, né? E você assiste lá de novo na imersão, então você reforça tudo o que eu digo aqui, né? Exatamente. Como é que está a sua mãe, Silvio? Ela está bem, professor, está bem, graças a Deus. Fico Mas ainda feliz. continuo na luta com ela, né? Mas é assim, quando chega numa certa idade, é assim, Silvio. Devido à idade dela, está muito avançada, né? A gente tem que ter o cuidado de ela não estar levando queda, né? Aí ela quer andar, aí a gente tem que acompanhar, né? Aproveite todo esse tempo que ela está aí. Vamos lá para a foto da Oliuma. Obrigado, professor. Vamos que vamos. Você sabe sempre que é brincadeira, né? A cobrança de você pedir a foto é que você sempre lembra, é sempre assim. Às vezes os novatos ficam meio assustados com o jeito carinhoso ogro do CA, né, galera? O pessoal, Valdirene, o pessoal não fica às vezes assim, nossa, o CA é meio grosso, né, e tal, não sei o quê. Não tem isso, Valdirene? Você ficou assustada com o jeito ogro do CA, o jeito xereque, Valdirene, no início? No início eu fiquei, confesso, viu, CA? Eu imagino. Mas você é determinado, e aí era o que eu preciso para estudar, né? Gente assim, retado. Maravilha. Arrumem o cabelo que nem Franciele, vai posar para o book. Ah lá, aí Silvio Severo também está arrumando a careca. Dou-lhe uma para a foto. Ah lá, eu falei, é incrível. Mulher é um bicho muito manipulável. Eu falei e todas aqui mexeram na porra do cabelo. É instintivo. Eu preciso dar uma ajeitada no cabelo. Isso é engraçadíssimo, engraçadíssimo. Né? Vamos lá, dou-lhe uma para a foto. Dou-lhe duas para a foto, não estou enxergando nada. Não sei quem ligou a câmera. Dou-lhe 3 para a foto. Pronto. Pode respirar. Eu não respiro quando tiro a foto. Eu acho que eu murcho a barriga, deve ser. Ih, peraí. Tem câmera aberta na segunda página. É verdade. Desculpa, atenção. Vamos para a segunda página. Foto de novo. É que tem 2 páginas. Tem gente pra caramba hoje aqui. Atenção para a foto de novo. Deixa ligado aí, porque tem gente que está na segunda página. Olha lá. Ronaldo dirigindo. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, flamenguista, dou-lhe 3. Eu não estou na segunda página, mas tudo bem. Eu não estou na segunda página, então eu não preciso nem tirei o óculos. Depois eu mando lá. Maravilha. Voltando aqui ainda. Objetivo de hoje. Questões são ferramentas. Objetivo de hoje. Questões têm finalidades, funções. Não façam questões aleatoriamente. Eu vou abrir um site de questões e vou ficar fazendo, acertei, errei, vi o comentário porque eu errei, acertei, errei. Porra, você precisa de um plano. Qual é o assunto da semana, o que eu estudei, vamos verificar, vamos até o final, volta. Né? O que eu preciso estudar mais? As questões são para dizer o que você tem que estudar. Tem que estudar. Não, professor. O cara lá na internet, lá, o Instagrammer lá, que nunca preparou ninguém, está estudando para concurso, ele disse que chega num determinado nível que você só faz questão. Mais um que está dando para você o atrativo do Wolverine. Porque é muito mais cômodo fazer questão do que pegar para estudar. Mas eficiência, obviamente, não é a mesma. A eficiência não é a mesma. É mais fácil, mais rápido. Você que está avançado, né? Franciele, né? Algione Petenus. Algione, você foi chamado para... Você vai tomar posse onde agora? Na guarda que você falou? Isso, na Fazenda Rio Grande, o último concurso que eu fiz ali. Você foi nomeado e você vai lá? Não fui nomeado ainda. Estou nas fases, mas eu estou dentro das vagas, graças a Deus. Sim. A classificação dentro das vagas. Fase o quê? Investigação social, TAF, exame médico? A última vai sair semana que vem o psicológico, o psicotécnico, e daí vão para a investigação e os exames. Daí, em outubro, é para tomar posse. Concurso é demorado. O Johnny também é aprovado na PC Paraná, também está aguardando. Chamaram um tantinho agora, não foi? Não chamaram mais um tanto agora? Chamaram. E está andando bastante, porque como demorou muito, o pessoal vai já passando em outros concursos, então vão pedindo final de fila, não vão assumindo. E andou bem, graças a Deus. Tinha uns mentorados que estão nessa leva. Eles mandaram mensagem, eu botei lá no grupo, né? Um pessoal que foi chamado agora. Ok.
Mas então, ó, você vai tomar posse na guarda, vai tomar posse na PC e vai tomar posse na PRF, todos eles. Na PF, você quer PF, né? PF. Maravilha. Vai tomar posse em todos eles, tranquilo. Mas, fala pra galera, há quanto tempo você está aí nessa batalha? Olha, 2019, quando eu tomei a decisão de começar a estudar, aí peguei forte para PC, 2020, dei uma frouxada em 2021 ali, 2022 por conta, e esse ano tive que voltar para a mentoria, porque só assim eu consigo ser competitivo. Senão, Maravilha. é difícil. Aliás, ó, o pessoal do TRE que teve na emissão essa semana deve ter visto, porque eu sempre coloco o depoimento de Alcione, que é um dos que mais me emociona, no dia que ele recebeu a nota da redação, porque ele era pembado em redação, né? Cadê a Lira? Você teve redação? Você fez redação, não fez, Lira, também? Fiz redação lá na Câmara, né? E acertou quanto? Teve nota da redação lá? Eu não me lembro. Eu me lembro que, na verdade, você tinha pedido para a gente entrar com recurso, lembra? E eu não entrei, e achei que estava bom no meu negócio, não entrei com recurso, daí, no fim, o pessoal entrou, os seus alunos mentorados entraram com recurso e caiu o meu... Porque eu tinha passado bem na Câmara, lembra? Lembro. Daí os seus mentorados entraram lá com os recursos, todo mundo passou na minha frente porque aceitou o recurso. Daí eu falei, aumentou a nota. Meus recursos em discursiva são mega power blaster poderosos, Fodenhausen. Você tem que entender o seguinte, toda a minha carreira no serviço público foi fazer despacho, argumentação. Se tem alguém que argumenta bem, sou eu. A minha esposa disse que não adianta eu ficar indo para terapeuta, porque eu argumento tanto que eu convenço o terapeuta do meu lado. Ele falou, não adianta, você convence o terapeuta, porra. Né? Então, verdade, meus me arrependi. São mega Fodenhausen mesmo. Maravilha. Mas você foi bem na redação. Eu tô falando só porque ela tinha medo da redação. O Aljone também é um que tinha medo da redação, tomava a bordoada da Yara, mas na redação, lá na discursiva que teve, ele foi super bem, né, Aljone? E, na verdade, só dando um adendo, né? Quando eu entrei na mentoria, era na sua casa, lembra? Era presencial, foi antes era da presencial, pandemia. era outra época, mas eu só servi era uma água, outra... né? Você reclama que eu só servi água. Exatamente. Mas acontece que esse presencial fazia a gente acompanhar muito bem de perto os alunos do grupo, que estavam no nosso grupo, né? Então, dentro do grupo, a gente sabia quem era bom nisso ou quem era bom naquilo, mesmo que a gente não falasse. E até tem pessoas que, depois que eu vi que desenvolveram muito em redação, que surpreenderam. Não vou dizer nomes, mas você deve lembrar da época aí. Ou seja, o cara começou muito pior que você e acabou tirando nota boa. Exatamente. Maravilha. Daquele povo, daquela época, todo mundo passou em alguma coisa, né? Todo mundo foi aqui, o Carlos Poucos, todo mundo que se lembra, né? Sim. Professora, essa questão da redação é muito importante porque eu passei na Polícia Militar para bombeiro, porém na redação eu perdi minha vaga. Caí 50 e poucas posições e caí fora. Foi quando eu... Só devia estar na mentoria comigo, aí depois você aprendeu a fazer redação. Se eu tirasse a mesma nota que eu tirei na PC, jogasse para PM, eu estava dentro das vagas imediatas. Pra você ter uma ideia, como é importante. Não tinha aprendido a minha técnica do sovaco antes, né? Sem a técnica do sovaco não vai a lugar nenhum, porra. Professor, tu lembra que quando eu saí da prova da Polícia Civil, eu falei, professor, que eu menti na prova inteira? Quem te ensinou a mentir? Quem te ensinou a mentir, porra? Né? Tem que saber mentir bem, porra, mas uma mentira embasada, uma mentira sustentada. Claro. Ele falou, menti na prova inteira e tirou notão, mentiu descaradamente. Professor, olha, pode falar. Foi você que deixou muda aqui a minha voz? Porque eu chamei o técnico para ver e agora tinha sumido a voz do Marcelo e apareceu a minha de novo. Não foi você que me deixou muda, né? Não, as pessoas ficam mudas e elas podem liberar. É só clicar no microfone que abre e fecha. Tem que abrir e fechar o tempo inteiro. Então é só isso mesmo. Então tá bom, obrigada. Tá bom. Mas não existe um comando que uma pessoa fique muda para sempre, tá? Sempre que você fica mudo, você ativa, né? Quando o professor está falando, ele pode deixar todo mundo mudo, para ninguém atrapalhar. E aí você ativa quando for falar, tá bom? É só clicar no microfone lá. Maravilha, galera. Nosso papo hoje era sobre questões, tá? Como você dominar o conteúdo de questões,
né? Dominar a ferramenta, a funcionalidade. Não usem questões como elemento emocional de você acertar, errar, fiquei feliz, fiquei triste. Elas são ferramentas que direcionam o que você vai fazer. Quem chegou tarde, Isabela, chegou tarde, vê a gravação, tudo bem. O pessoal da PF, eu acabei emendando vocês aqui junto, né? Vou mandar a gravação para vocês também, tá? Já escrevi a foto, malvado favorito. Relembrando, está aberto um concurso cujo prêmio vale centenas de reais, né? Que eu ainda não decidi qual é o prêmio. Pode ser a mentoria de administrativo constitucional, pode ser o Elite da Aprovação, pode ser Mega Semana de Revisão, pode ser algum livro meu que eu tenho ainda aqui, porque eu não tenho mais tiragem de livro, né? Agora é tudo digital. Eu vou pensar no prêmio. Então, todas as ideias, né, de nomes... Mentoria. E eu quero pedir para vocês mandar, eu vi que vocês escreveram muitos aqui, os nomes, mas os nomes aqui vai acabar apagando, ok? E aí eu pego e mando lá. A Carla de Belém, né, todas as gravações são mandadas no grupo da mentoria, que demora para editar, tá, Carla? Ela escreveu aqui, acho que eu vi ela falando alguma coisa. Você é do Insider 70, Carla de Belém? Alô, cadê a Carla de Belém? Vamos falar agora. Vou falar um oi. Atenção, está aberto para mentorados calouros que estão começando agora, do 70, falar alguma coisa. Fala alguém do 70, faz uma pergunta aqui para os veteranos. Rapidinho, já vou acabar com vocês, veteranos, não vou embora, não. Cadê a Carla? Carla, tem áudio aí? Não? Alguém do 70 tem um áudio aí para fazer uma pergunta? Kênia, Rúbia. Professor. Pode falar. Oi, professor. Carla. Bom dia. Meu nome é Carla Belém, sou de Recife. Ah, eu achei que você era de Belém. É Carla Belém de Recife. Carla Belém, ok, está entendido. Conterrânea, você vai aprender a renomear, que aí você vai botar assim, ó, TRE 70, Carla Belém, PE. Aí eu vou saber que Carla Belém é o nome, porque PE já é lá, agora é que eu vi lá. Pode falar sua pergunta. É o TRE 70. Não, TRE 70. É porque ontem eu não pude assistir a reunião e hoje também não. Aí eu estava perguntando onde tem a gravação. Vamos colocar lá assim que ela foi editada, tá? Porque o Zoom tem que converter o arquivo, aí faz o download, aí edita, aí faz o upload para o YouTube para vocês poderem assistir, tá bom? Perfeito, obrigada. Um abraço. Mas não tem nenhuma outra pergunta sobre o que a gente falou hoje, aproveitando que você é do 70? Eu cheguei já mais para o final, né? Então ainda estou me familiarizando com o método. Tá bom, tá bom. Então vamos mais lá. Alguém virão as perguntas. Ok. Obrigada. Alguém do 70, Rúbia, Kênia, pelo menos renomeado que eu estou vendo, são esses. O pessoal do 70 não veio muito, né? Tem que vir na sessão olho no olho. Aprende alguma coisa na sessão olho no olho, Josefa? Aprende alguma coisa? Dá para aprender alguma coisa, Josefa? Sempre, CA. E muito. Maravilha, maravilha. Maravilha. Pessoal, Lira falou, Lira que é veterana, disse que dá para aprender alguma coisa. Gilmar Dorberto, como é que está você na PRF, nesse caminho aí, um método, a forma diferente do CA? Como é que está isso para você, Gilberto? Gilmar, você não fala muito comigo, não gosta muito de mim, você não é flamenguista? Qual é o problema que você não fala tanto comigo, Gilmar? Então, professor, primeiramente, bom dia. Acho melhor você fechar a câmera, Gilmar. A internet aí tá sofrível. Não tá dando para ver você. Pronto, foi só a internet exigir mais dela que foi pro pau o gato-net dele. Deixa eu ver mais alguém. William, você quer falar alguma coisa, William? Você é novato, né, William? William é novato, TRE 70. Bom dia a todos. É que esses últimos 30 dias eu estava viajando, então aí a coisa fica meio complicada, né? Ok, não está dando para ouvir você porque está cortando bastante, tá? William, você é da onde? Tianguá é da onde? Qual estado? Bota a sigla do estado. Ô, rapaz, desculpa. Da onde é Tianguá? Tianguá, Ceará.
Ok, então coloca lá, TRE70, William, sobrenome, SE. Você é da terra de Silvio Severo. Você que está começando agora, qual é a sua expectativa para a mentoria, William, do Ceará? Pois então, só revisando aqui, que eu sou de Curitiba, Paraná, aí moro em Tianguá, Ceará, na Serra da Ibiapaba. E sou agente de trânsito aqui em Tianguá, né? Eu estou até trabalhando, estou na hora de almoço. Aí, uniforme bom esse da guarda de trânsito aí, hein? Uniforme bom esse. Então, a minha expectativa, só vejo coisa boa aí para poder atingir as metas, né? Aí eu queria também perguntar sobre a questão de para fazer ver esse conteúdo, né, várias vezes. Será que é só letra de lei para poder atingir várias vezes o conteúdo do edital? Franciele, responde para ele, Franciele. Oi, William. Então, aí depende. Quando você está no início, a letra de lei pura, a letra de lei seca, que a gente fala, que é ela, né, sem nenhum comentário, sem nada, às vezes ela fica muito confusa, principalmente para quem não é do direito. Então, daí nesses casos, você pegar uma postilão, você pegar uma videoaula, dependendo da sua dificuldade, do seu tempo também, ajuda muito mais, porque daí você consegue entender do que está sendo falado, né? A que aquilo se refere. Daí, num segundo ciclo, que é naquela revisão que você vai fazer dentro do próprio pacote do CA, né? Você tem as 8 primeiras semanas, que ele divide as semanas, depois você tem mais 4 semanas que ele junta, né? As 2 primeiras, aí a 3 e a 4, a 5 e a 6. Nessa segunda vez, você já vai perceber que pelo menos você sabe o que é aquilo. Você já sabe o que é. Você não entende nada, você ainda não decorou praticamente nada. Então, daí você vai procurar outras fontes, você vai ver, aquilo eu já li, então vou procurar outra coisa. Aí você pode, sim, se é um assunto que você mandou muito bem, você achou muito legal, quiser pegar a letra de lei ali e dar uma lidinha, mas, por exemplo, eu não sei se está fazendo para técnico ou para analista, mas o pessoal de técnico, AFO, por exemplo, você vai pegar a letra de lei, você vai se dar assim, de cara. Eu vou falar que eu para analista, detesto aquela parte mesmo na letra de lei, entendeu? Ela é muito confusa na hora de você ler. Então, você vai ler aquilo e vai falar, e aí? O que ele está dizendo aqui, gente? Eu não entendi nada. Então, todo mundo falou isso aí bem. Então, você precisa ter um guia antes, né? Então, e não necessariamente você vai gostar de quem o pessoal está usando. Às vezes o pessoal usa uma determinada pessoa, você assiste, você não gosta, fala, não me dei bem com esse, preciso de outro. Então, assim, várias fontes também, até você achar alguém, assim, que, né, um material, um modelo, uma videoaula, enfim, alguma coisa que te encaixe melhor. Então, aí você vai evoluindo até, eu não sei se você estava desde o início, você tinha colocado aqui, né? Então, no início você está na primeira coluna ali, então, abaixo de 50%, aí conforme você vai crescendo, a forma de você, as coisas, o material que você vai usando e a forma de abordar esse material vai mudando, entendeu? Mas inicial, assim, se é a tua primeira vez, eu diria para você fugir da lei seca nesse momento, até você, pelo menos, entender do que está sendo falado. Claro, eu vou fazer um parênteses só. Constitucional é interessante você ler, porque muitas vezes constitucional ele pega a letra de lei e tal, e constitucional, principalmente no início ali, não é tão difícil, ele é bem autoexplicativo e tal. Mas seria a única exceção, assim. Maravilha. Tem uns mentorados que já podem ser meus assessores, né? Por isso que eu posso. Isso daí é estudo ativo, revisão ativa. A Franciele, para poder falar isso, ela teve que fazer o cérebro dela lembrar todo o processo da mentoria que ela aprendeu até hoje. Isso é o que a gente chama de estudo ativo. O que a Franciele fez não foi te ajudar. O que ela fez foi reforçar mais ainda os conceitos na cabeça dela. Por isso que a gente fala em estudo ativo, que é uma das formas mais elevadas de aprendizado é ensinar. Ensinar para uma outra pessoa, ensinar para o espelho, ensinar para o parente, seja lá o que for. Nós vamos fazer um dia desses só sobre estudo ativo e forma mais elevadas, que você pode realmente fazer isso. Tá? Mas a resposta, William, e eu deixei ela falar para não parecer que eu estava dizendo, é que vai depender muito. Tá?
o momento em que você está, a sua bagagem inicial, o tempo que você tem. É possível que você tenha uma dificuldade em ler a letra seca da lei, e pode ser que Adriano Ramilo consiga estudar só pela letra seca. E só para alguém, antes que alguém diga, teve um encontro passado, eu não sei se foi aqui nessa turma, que o pessoal estava falando que lei seca era a lei de não beber após as 22 horas. Foi nessa turma, chefe. Foi nessa aqui, turma, né? Nada contra, atenção, eu tô rindo porque é legal, tá? Não tô diminuindo ninguém, não. Ninguém nasce sabendo porra nenhuma, tá? Mas, assim, lei seca, letra da lei, é a lei sem comentários, né? E aí eu falei pro Marcelo, lá na turma, lá o pessoal achou que lei seca era não beber após 22 horas. Eu acho que ele estava pensando no Al Capone. É engraçado, eu estava vendo essa reprise de novo outro dia. Eu estava vendo a reprise do Kevin Costner outro dia. Filme velho pra caramba, né? Lei Seca. É isso aí, maravilha. Quem mais tem pergunta? Ainda tenho mais uns minutinhos. Lourdes, pode falar, Lourdes. Você é de que turma, Lourdes? A Carla Cristina disse que foi ela. De boa, Carla, na boa, ninguém nasce sabendo nada de processar aqui porque tá mangando lá, tá? Esse mundo de hoje é complicado. Brincadeira. Não, é que na verdade... É que, na verdade, existe, sim, esse negócio de lei seca, mas é para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, naquela época lá do Al Capone, chamava de lei seca. Mas não tem também aqui no Brasil, em algumas cidades, estavam fazendo blitz, e eles chamavam de lei seca. Esse nome não veio do nada, né? Nos Estados Unidos houve a lei seca, sim, né? De proibir as pessoas beberem. É maluquice, né? Mas no Brasil tinha uma época que eles estavam fazendo blitz direto com base e chamavam de lei seca. Aqui em Recife ainda faz de vez em quando. Ainda tem, ó. Aqui em Recife faz de vez em quando. Tem, aqui em Goiânia tem a lei seca. Se dirigir, não bebe. Se beber, não dirija. CA, no Rio de Janeiro tem. É uma operação da polícia. Chama-se Operação Lei Seca, que é exatamente para abordar as pessoas que estão dirigindo, para ver se elas beberam ou não. Então, ainda tem esse termo. Mas aqui em Curitiba não fazem essa blitz assim. Não. Eu acho que não tem esse nome. Eu acho que não tem esse nome. Tá. Lourdes, cadê a Lourdes? Quer falar alguma coisa? Lourdes, não posso perder a Lourdes. Alô? Não vai falar Lourdes. Então, outra pessoa. Alguém quer falar? Ninguém quer falar, então todo mundo quer almoçar. Cristiane dos Santos pode falar. Você é de alguma turma, já que você não renomou? Eu não sei quem é. Cristiane dos Santos, de que estado é, de que turma é? Pode falar, Cristiane dos Santos. Também não vai falar. Lourdes e Cristiane dos Santos não vão falar. Pode falar, Cristiane dos Santos. Alguém? Ela está escrevendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, né? O Antônio Carlos, que na Bahia é para arrecadar. Ana Patrícia falou que a polícia pega pesado no Rio Grande do Norte. Esther dizendo que lá usam bafômetro. Então, aqui não estão usando mais, não. Oi, Cia. Pode falar, estou ouvindo. Aqui Quem falou, estou ouvindo. Oi. É a Cristiane, eu sou da turma 67, é que eu me embolei aqui. Ok, pode falar, Cristiane da 67. De que estado você é? São Paulo. Pode falar, Cristiane de São Paulo do 67. É que eu vi no grupo falando sobre a questão do edital que vai sair, que talvez não seja esse ano. Eu queria saber sobre essa notícia que eles colocaram no grupo, porque parece que vai ser o ano que vem. E da onde tiraram essa notícia? Colocaram lá no grupo. Mas da onde está tirado? Da onde? Quem falou o quê? O diretor do TSE falou? Foi uma reportagem que colocaram lá no grupo, aí eu queria saber se é verídico isso ou não, continua a mesma coisa, porque colocaram no grupo lá, né?
Qual grupo? Deixa eu ver com essa história aí. O grupo Quem viu VIP. isso aí? Quem viu isso aí? Fala para mim. No 67... Cadê? Alguém achou? Lá no grupo já tá mesmo, só que eu não abri para ler. Mas tá lá, eu vi algum. Mas que dia e que horas para eu poder achar aqui alguém? Para eu poder ver do que se trata? Se não me engano, foi na quarta-feira. Quarta-feira, tô aqui. Quarta-feira, ó, tô aqui. Quarta-feira. Quarta-feira, 5 da manhã. Quarta-feira... Não, já tô na quinta, ó. Quarta-feira já passou. Quinta. Quinta. 67, né? Tô aqui no 67. Eu mandei uma reportagem dos preparativos. Na verdade, eu só vi uma reportagem que o senhor colocou. Foi isso mesmo. Você está falando da reportagem que eu coloquei? Que colocaram no grupo, falando sobre a questão da adiação do edital, que poderia não ser esse ano ainda, né? Aí, como colocaram no grupo, é porque dá ficar atento, né? Não, olha só, gente, atenção, né? Bem, eu não achei nenhuma notícia, a não ser a que eu postei. Eu não achei nenhuma outra. Essa que o senhor postou, professor. Tá, essa aí está falando sobre os preparativos do concurso. Ó, uma notícia da Folha Dirigida falando sobre os preparativos. E eu não tenho nada que explicar, é o que está aqui, ó. O tribunal segue com os preparativos em andamento para o concurso. 2 meses após a última declaração, o órgão voltou a falar. E ele disse que não há novidades. Ele só disse que não há novidades. Se não há novidades, o que ele falou anteriormente é que a prova, o edital seria em agosto e a prova seria em novembro. Mas aí não só eles falaram aqui, como eu também, né? Que, olha, para que tais prazos sejam cumpridos, tem que acelerar os trâmites. Né? Porque para o edital sair em agosto e a prova em outubro, né? Aí o que mais ele fala? Só fala isso. Nada mudou. E eu fiquei meio confusa com isso aí. Qual parte que você ficou confusa que eu não entendi do que eu li aqui? Ó, tá escrito aqui, os preparativos estão em andamento, ó. Os preparativos estão em andamento. A última vez que ele falou alguma coisa foi 2 meses. Não tem nenhuma novidade. Para que os prazos sejam cumpridos, devem acelerar os trâmites. Só isso. Então tá bom, então. Aí eu perguntei, né? Aí eu faço a minha chamada. E aí, o que vocês acham? O edital sai em agosto ou não? Só isso. Aí então o pessoal começou. Não! Baseado em quê? O achismo dela, tranquilo. Acho que não. O que mais? Teve 2, acho que não. O povo nem entrou muito na minha onda, né? Eu queria que todo mundo escrevesse alguma coisa, mas só 3 pessoas disseram que acham que não. O pessoal está escrevendo pouco. Então tá bom, essa é a minha dúvida. Não tem muita coisa não, tá? Na verdade, a notícia da Folha Dirigida é: não há notícia. Não há notícia, né? Mas eles precisam correr para poder chegar lá. E volto a dizer, eu botei lá só para provocar vocês alguma interação no grupo, que não deu muito certo. Mas o que isso afeta o que você vai estudar ou não? Quando vai ser a prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária? Quando vai ser a prova do TRE? Isto não poderia influenciar absolutamente em nada a sua vida e o seu estudo. Se a prova foi em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro ou março, isto não pode afetar absolutamente em nada. Porque se a prova foi em outubro, que seria o mais antecipado possível, você vai fazer o quê? Não, agora eu vou estudar mais. Então você sem vergonha. Você podia estar estudando mais e não está estudando só porque a prova foi mais cedo. Toma vergonha nessa cara. Não, a prova vai ser só em janeiro. Então eu vou estudar menos agora, porque a prova é só em janeiro. Toma vergonha nessa cara. Continua estudando o máximo que você pode. Então, nunca,
para concurso nenhum, a data da prova ou a data do edital deve influenciar o seu planejamento. É para isso que tem um planejamento, para você não ficar dependendo da empolgação de quando vai ser o concurso. Quando vai ser a prova da PF, Denis Kumer? Não dá para saber. E uma notícia, uma coisa a gente sabe, esse ano não vai ser. Só isso. Nem previsão tem. Tem previsão. Ah, saiu uma notícia dizendo que a PF pediu vagas. É bacana ver isso, é bacana. Isso não quer dizer que ele vai aumentar as horas de estudo. Não, agora eu vou aumentar a hora de estudos, porque a PF fez um pedido. Porra. A Polícia Rodoviária convocou os últimos excedentes. Não, agora eu vou estudar menos. Agora eu vou estudar menos. Não é assim que funciona. Tá? Estuda, faz o ciclo, micrometa, é para isso que tem. É isso, senhor Adriano Macaiva? Tu chegou agora, né? Não, eu estava ouvindo, mas eu abri a câmera para você me chamar para eu poder falar. Ah, bom. Na hora que você abriu a câmera, eu falei, Adriano Macaiva chegou aqui. Pode falar, doutor Macaiva. O pessoal de Curitiba que quer aprender lutas marciais, vai com o Macaiva. Pode falar, Macaiva. Vem para mim, vem para mim. Eu já mudei meu pensamento depois de começar a mentoria com você. Para mim, a prova da PRF é toda segunda-feira, é todo domingo. Gostei. A prova é todo domingo. Essa é a ideia da micrometa. Essa é a ideia da micrometa. Você está comprometido lá na frente, domingo. Eu sou muito ansioso. Todo então, mundo a prova é domingo. Isso. Então vamos lá, minha vida é domingo, vamos estudar, vamos completar o ciclo. Chegou ao final do ciclo, volta de novo para o início, porra. Volta para o início, dane-se. E vamos de novo, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Um dia que não está sob seu controle, vai dizer, vai publicar o edital. Ok, já vi a porra da matéria toda, que nem o Denis, já vi várias vezes, já treinei em redação, eu estou pronto. Isso não vai me gerar ansiedade nenhuma. Você vai rir da rapaziada que vai começar agora a dar um gás, e aí o pessoal vai achar que você passou porque você é inteligente, porque você usava o material de estratégia, porque você tinha simulado do Caveira. Porra nenhuma! É porque você plantou lá atrás o bambu chinês, porra. Você plantou lá atrás o bambu chinês. E ele nasceu na hora que devia. Parabéns, vocês são os mentorados Fodenhausen. Vamos almoçar. Antes de almoçar, Lourdes, você conseguiu um áudio aí, Lourdes? Você já está aparecendo, Lourdes. Eu estou vendo você. Não, áudio não tem, Lourdes. Eu estou vendo você, mas não tem áudio, Lourdes. Tranquilo. Qualquer coisa, manda o WhatsApp para mim, gente. Tá? Manda o WhatsApp para mim. Mentoria é falar comigo. Tá? Manda o WhatsApp para mim. Pessoal, abre o áudio para dar um tchau para mim. Vamos almoçar. Pessoal da Mentoria de Direito Administrativo e Constitucional, 16 horas hoje. Tchau, colegas. Até. Tchau, professor. Tchau para todos. Tchau, colegas. Bom final de semana, professor. Bom fim de semana a todos. Bom final de semana, boa semana para vocês, bons estudos. 24 horas no ar. 24 horas no ar. Tchau para vocês. Um abraço. Beijo para vocês. Tchau, professor. Um abraço para a família, Renan. Valeu. Tchau, Cristiane. Tchau, Denis. Aparece, Denis. Porra, aparece aí. A gente só se vê nas festas. Aqui, ó. Oi? A gente só se vê nas festas, porra. Não, eu tô sempre aqui nas reuniões. Não, aparece no final de semana. Porra, aparece em casa. Ah, tá. Entendi. Claro, vamos ver. Um abraço, Emerson. Abraço para a criança que está falando. Família de Emerson, os flamenguistas queridos. Um ótimo final de semana para todos. Bom final de semana, Marilene, São Paulo. Obrigada, Cea, para você também, sua família. Tchau, tchau, querida. Pode falar, Silvio Severo. Tchau, Cristiano. Professor, é o Silvio. O senhor aconselha a gente pegar aquelas provas da OAB e resolver alguma questão ou não? Não. Hipótese alguma, você vai fazer técnico do TRE, não pegue prova da OAB. Se você já conseguiu fazer todas as questões do caderno, já conseguiu fazer o simulado, quer mais ainda, Silvio? Pega um site de questões, filtre questões de técnico judiciário do assunto, né? Técnico do TRF, TRT, TRE, TRJ, TJ, filtre e faça à vontade lá. Se você está com esse tempo todo, filtre questões daí. Da OAB, não é o caso. Para promotor, juiz, delegado, policial, não te interessa.
provas de técnico judiciário de todos os estados, de todos os órgãos da justiça, tá bom? Beleza, professor. Bom final de semana para você. Você também, e meu pra sua querido. família. Tudo de bom. Tchau, galera. Tchau. Valeu. Tchau. A todos aí. Um abraço. Eu vou mandar a gravação para o pessoal da polícia que acabou entrando depois. Eu vou mandar a mesma gravação para vocês, ok? Falando sobre o uso das questões. Conseguiu falar, Lourdes? Tem áudio aí? Fala alguma coisa, Lourdes. Não tem áudio da Lourdes, ok. Manda um WhatsApp para mim, Lourdes. Tá certo. Tô ouvindo, eu ouvi. Lourdes, fale. Alô? Fale. Lourdes, eu ouvi você falar, tá certo. Tá certo. Fale mais, além de estar certo, fale mais. Porra, Lourdes, fala mais, além de estar certo. Eu acho que ela abre o áudio e fecha. Peraí, tô ouvindo, Lourdes, pode... ela abre e fecha. Eu ouvi, Lourdes, às vezes eu ouço. Nada? Bom dia. Bom dia. Continua, não mexe em nada, continua. Pode falar, Lourdes. Olha, professor, estou um pouco atrasada na minha mentoria, mas vou colocar tudo em dias. Eu tenho que colocar meus ciclos que estão faltando, como eu te falei, mas estou progredindo, procurando progredir. Aqueles dias que eu não consegui, eu estudo na madrugada, no outro dia vou revisando, aí vou colocar em dias também, que estou em falta, o simulado da semana passada, ainda não consegui, porque eu trabalhei muito essa semana para poder entrar de recesso, aí estou entrando nesse período, vou colocar tudo em dia, meu querido. Maravilha, Lourdes, estamos juntos, mande sempre mensagem. Você manda sempre áudio para mim no ônibus, não é? Você está no ônibus sempre quando você manda áudio? Isso. Eu sei, eu ouço todo o barulho do ônibus junto com o teu áudio. Mas pode continuar mandando no ônibus, não tem problema. Tá certo, meu querido. Aí estudo na hora do meio-dia, eu estudo de madrugada, na hora que eu posso. É isso aí, Lourdes. Está aprendendo um monte, está crescendo um monte, Lourdes. Na sua velocidade, sem se comparar com ninguém. É você hoje contra você de 3 meses atrás, Lourdes. Tenho orgulho de você hoje contra você de 3 meses atrás, tá bom, Lourdes? Ô, Glória, estou muito feliz. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço. E que o Senhor seja na tua vida, nessa tua força, nesse desafio de transmitir, de nos ensinar, nos guiar, orientar nessa tão grande mentoria, que tem me ajudado muito. Parabéns, professor, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação, que tem sido muito importante, muito bom para mim e para todos os colegas. Professor, parabéns mesmo pelo seu empenho e a sua dedicação. E estou muito feliz pelo trabalho, estou procurando cada dia aquilo que eu não sei, vou revisando, vou voltando no ciclo, aquela parte que eu não sei. Hoje eu estudo Direito Administrativo Constitucional, aí volto atrás de novo naqueles pontos que eu fiquei em dúvida, e assim eu vou seguindo. Eu sei que foi um desafio para mim no início, mas tem sido de grandes conquistas para mim. Eu me sinto muito bem, caminhando muito bem nesta mentoria, professor, e muito obrigado. Parabéns para você, guerreira. Você é minha ídola, né? Continue firme e forte, mande quantas mensagens você quiser, a hora que você quiser. Nós vamos continuar crescendo na sua velocidade. Tenha muito orgulho do quanto você já trilhou e vamos continuar trilhando. Obrigada, eu creio no nome de Jesus, que eu sou uma vaga minha nesse concurso. Vamos que também vamos. Para todos os meus colegas. No tempo certo do Senhor, você vai alcançar tudo que você merece. Amém, eu creio. No nome de Jesus. Jesus já preparou. Tchau, tchau. Tchau, querido. Um bom final de semana. Bom almoço para todos. Bom almoço. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Você também. Tchau.